Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Nosso convidado de hoje é Fábio Gembiagi, economista do BNDES e um dos co-organizadores do livro Propostas para o Governo 2015-2018. Traz um apanhado de várias ideias sobre o que os próximos governos aí podem estar fazendo para ajudar o país a crescer um pouco mais. Fábio, de uma forma resumida assim, vocês conseguiram chegar a uma conclusão do que tem que ser feito nos próximos anos aí, pelo menos, para colocar o país de volta na trilha do crescimento, que nos últimos anos foram tão fracos? Basicamente, o que o país tem que fazer, ele tem que mudar o modelo de crescimento para enfatizar mais a importância do investimento. Então, nós tivemos um crescimento das importações muito maior do que o crescimento das exportações, e isso viabilizou esse crescimento tanto do consumo quanto do investimento. Só que isso tem um limite. Nós começamos esse ciclo com superávit em conta corrente na altura de meados da década passada. Apesar disso, o superávit em conta corrente desapareceu, se transformou em déficit e, mais recentemente, um pesado déficit da ordem de 80 bilhões de dólares. Mesmo que, eventualmente, em 2014, por algumas questões muito pontuais, nós possamos ter uma modesta redução desse desequilíbrio, o risco é de que essa trajetória seja retomada depois de 2015 e, evidentemente, não dá para continuar aumentando os déficits muito. Temos que mudar o padrão de crescimento e uma questão muito importante. Nós crescemos basicamente ocupando gente, mas com pouca ênfase na produtividade. Agora que está muito difícil encontrar mais gente, no sentido de que com desemprego de 5%, 5,5%, o desemprego não vai cair para 3%, não é? E salários altos. Nós vamos ter que crescer aumentando a produtividade. O grande desafio que é investimento e produtividade. Um desafio é tanto considerando as carências históricas no país. O que está travando esse investimento, na tua opinião? Porque você tem aí um mercado consumidor aquecido, você tem um dólar agora que voltou a subir, né? O que trava esse investimento? Por que o investidor local e o estrangeiro estão investindo menos? Parte disso é de responsabilidade das inércias e idas e vindas do governo e, em parte, isso começou muito lentamente a ser corrigido recentemente. Vou citar dois exemplos assim que eu acho que são paradigmas desses problemas do passado. Primeiro caso, petróleo, tá? É um setor que vinha muito bem até 2008, 2009. Todo ano a gente tinha um leilão, tá? De rodadas de licitações, funcionava muito bem, ninguém tinha dúvidas, etc. Aí vem esse fato que é uma faca de dois gumes, não é? A descoberta do pré-sal. Por um lado, um potencial fabuloso para o país, etc. Por outro lado, levou o país a repensar o modelo. Segundo elemento, concessões, tá? Nós tivemos recentemente um resultado muito bom de a gente finalmente ter um aeroporto decente ao invés dessa vergonha, né, que o nosso Galeão. Qualquer pessoa que tenha viajado para o exterior nos últimos anos fica absolutamente constrangida de comparar o que são modernos aeroportos nas principais capitais do mundo e o que é o nosso Galeão deteriorado, etc. Bom, não havia absolutamente nenhuma razão, Pavini, para que o leilão que foi feito com êxito, com sucesso em 2013, não tivesse feito em 2003, por uma questão basicamente de preconceito contra a participação do capital privado no setor. Depois de alguns percalços, tivemos o leilão com um excelente resultado. Então, agora os principais aeroportos no país estão em mãos do setor privado. Agora, há uma questão que diz respeito aos investimentos generalizados do setor privado, ou seja, a decisões que não dependem diretamente do governo, não é? Que tem a ver com o humor, não é, do mercado, que leva um empresário a dizer, não, agora vou apostar. Isso tem a ver com confiança no futuro, tem a ver com capacidade de previsão, com a percepção de que há chão pela frente e um chão bom. E o problema é que esse horizonte
Pavini, ele ficou turvo nos últimos anos por certas confusões em que o governo andou se metendo em relação à definição de parâmetros básicos. Nesse ponto, pode ser considerada a questão da inflação, por exemplo, né? Certamente, houve dois aspectos onde realmente a gente patinou: inflação e resultado fiscal. Ou seja, durante muitos anos havia uma meta de inflação na qual se acreditava no cumprimento e havia um resultado fiscal que era um piso de superávit primário que era efetivamente cumprido. Então isso dava confiança e dava previsibilidade, dava para fazer o cálculo econômico. Agora, nos últimos anos, o que a gente teve? O que o governo disse? Olha, a meta de inflação é 4,5%. Mas se for 5, tudo bem. Se for 5,5, tudo bem. Eventualmente, se for 6, tudo bem. E comemora quando dá 6. Então, a gente passa a trabalhar com aquilo que eu chamo de sistema de geometria variável. Você não tem um ponto, você tem uma matriz de resultados e não se sabe se a inflação vai ser 4 ou 6. E isso complica bastante a decisão empresarial, especialmente mais recentemente e olhando para o futuro, pela questão do rating. Por quê? Sim. Porque quando o resto do mundo estava de pernas para o ar, a gente ter uma situação mais ou menos comparativamente era boa, né? Quando os Estados Unidos passam a ter déficit de 10% do PIB, como tempos atrás, o Brasil ter um déficit de 3 ou 4% do PIB, comparativamente ficava bom. Juros internacionais zero, havia um enorme apetite por risco de países emergentes e havia muito interesse. Quando o mundo volta à normalidade, e aí no radar já entra em perspectiva a possibilidade dos Estados Unidos voltarem a ter déficit, um déficit público de 3 ou 4% do PIB, a situação do Brasil, nesse contexto, deixa a desejar a capacidade de atrair capitais estrangeiros. Nesse quadro, ter a possibilidade de um rebaixamento do rating é uma coisa que preocupa e hoje, no mundo globalizado, o leva a ter um pé no freio na hora de apostar firme recursos que poderão ser enterrados durante um período longo. Do jeito que a gente está hoje, Fábio, você acha que o crescimento que o Brasil pode ter com uma inflação razoável seria de quanto ao ano? Durante muitos anos, o Brasil cresceu a uma taxa maior do que a do chamado crescimento do produto potencial. O que aconteceu no Brasil foi que, de 2003 em diante, basicamente nós crescemos ocupando gente e ocupando essa capacidade ociosa disponível depois de alguns anos de crise no período 2001-2003. Hoje, essa capacidade de crescimento, digamos assim, fácil, se esgotou, porque a capacidade ociosa nas plantas é muito pequena e, principalmente, porque a gente está enfrentando uma situação que é inédita na minha vida de economista. Nós, economistas da minha geração, vivemos num mundo de abundância de mão de obra. E hoje isso acabou. Então, nós temos que partir de uma situação em que a gente crescia basicamente ocupando gente para crescer numa situação em que, com a mesma quantidade de pessoas, ou eventualmente com um pouquinho mais de pessoas, nós façamos com que essas pessoas sejam mais produtivas. Se a gente combinar o crescimento futuro da mão de obra com o crescimento observado na produtividade, mesmo nos anos bons, que foi da ordem de 1,5% ao ano de aumento da produção por trabalhador, o fato é que estamos em alguma coisa aí entre 2,5% e 3% de capacidade de crescimento. Pode ser aumentado como? Com mais produtividade, o que significa termos mais investimentos, treinar melhor a mão de obra. É um tremendo desafio para um país com as nossas carências históricas de escassez de investimento, baixa poupança doméstica e uma educação para lá de precária. Você acha que as forças políticas que estão hoje aqui disputando o próximo governo, quer dizer, a situação, a oposição, elas estão conscientes desses problemas? Elas vão mexer alguma coisa? Qual que é a tua sensação sobre isso? Olha, a minha sensação é que há uma consciência crescente, mas que, infelizmente, creio que não vai se refletir na profundidade dos debates na campanha eleitoral. O que me frustra como economista é
esta certa incapacidade de diálogo mais profundo entre nós economistas e os políticos. A gente entende, mesmo em democracias avançadas, a dificuldade que os nossos políticos têm de encarar de frente a algumas coisas é um pouco exagerada. Acho que a forma adequada numa campanha eleitoral é o seguinte, olha, temos que encarar isso de frente, será preciso tomar medidas, as pessoas estão vivendo cada vez mais, nascem cada vez menos pessoas, isso é uma coisa importante. Se a taxa de natalidade diminui, isso é um problema para a sustentação do sistema e nós estamos com os dois fenômenos em curso. Se entender isso como uma questão que dê respeito ao interesse do país, independentemente de quem estiver no governo, se a gente faz uma reforma razoável da Previdência, isso vai ser benéfico para o país, independentemente de qual for o partido governante. Fábio, muito obrigado pela sua presença no Café na Arena. Satisfação. Eu conversei com Fábio Jambiage, economista do BNDES. Ele veio apresentar um livro que ele organizou em parceria com o Cláudio Porto, Propostas para o Governo 2015-2018. Muito obrigado pela presença, Fábio. Satisfação. Muito obrigado pela presença. Você pode continuar acompanhando outros vídeos como esse na Arena do Pavini, www.arenadopavini.com.br. Até breve.